Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre a vida de José. Nós já falamos em Gênesis sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó e agora vamos falar sobre José. José é um tipo de Cristo. Não sei se você sabia disso, porque as suas histórias se parecem. Nós vamos ter aqui a colaboração de Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Luciano Subirá. José foi e é um grande exemplo para nós. José nos ensina muito pela sua conduta nas situações difíceis por que passou, e vamos ver mais ainda sobre José. José era filho de Jacó. Em Gênesis 49, 22, nós temos que a bênção de Jacó para José, que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então José, ele foi uma bênção não só para os seus, mas também para os de fora. José era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó e Raquel. Um filho exemplar, fiel a Deus, de caráter íntegro, de vida ilibada, que não negociou seus princípios e valores, não foi subornado. Mas foi odiado pelos seus irmãos devido à inveja. Pela revelação de seus sonhos, acabou vendido como escravo. Foi tentado e quase seduzido por sua patroa, a mulher de Potifar, que era o chefe dos escravos. Por rejeitar a mulher de Potifar, o José foi preso injustamente. Passou 13 anos sofrendo as mais diversas injustiças. Mas Deus o honrou e ele saiu da cadeia ao interpretar 2 sonhos de Faraó, e então tornou-se governador do Egito. Sim, governador do Egito, uma posição abaixo apenas da de Faraó. Com isto, ele pôde gerir os anos de fartura e os de escassez que se abateram no Egito e na região toda, salvando inclusive a sua família. José foi abençoado por Jacó, seu pai, e era um ramo frutífero, como vimos. José foi uma bênção por todos os lugares por que passou. José era um ramo frutífero junto à fonte, e essa fonte é Deus. Ele estava sempre na presença de Deus. Seus galhos se estendem sobre o muro. José não era uma bênção apenas para os seus, para os israelitas, mas para os de fora, para o mundo também. Ele foi íntegro em todas as situações em que viveu. Deus lhe deu sabedoria para estocar provisões por 7 anos de vacas gordas, de fartura, e conseguir enfrentar e suprir o Egito e outros povos vizinhos nos 7 anos de vacas magras ou de escassez que se seguiram. José viveu 110 anos. José pagou o mal com o bem. José diria: valeu a pena viver na presença de Deus. Deus se revelava de muitas maneiras no Antigo Testamento, mas também através de sonhos. Hoje ele nos fala pela palavra. Não precisamos mais nada além da palavra. Os pais precisam ter cautela ao dar preferência a um filho em detrimento de outro. E isto pode gerar muitos problemas, assim como gerou na vida de José. Precisamos de cautela ao falar com outras pessoas a respeito de nossas experiências com Deus, para não dar uma impressão errada, para não parecer vanglória. Isso também aconteceu com José com relação aos sonhos que ele revelou para os irmãos e para os pais. Em Salmo 105, de 17 a 22, trata-se aqui um pequeno resumo da vida de José. Então diz lá: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-se o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões ensinar a sabedoria. Ou seja, Faraó o libertou depois da prisão e ele se tornou o segundo maior no império do Egito.
1 Coríntios 10, 11 nos diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, as experiências de José servem para nós hoje como exemplos a ser seguidos e também como advertência a nos instruir. A soberania de Deus sempre esteve à frente de tudo o que aconteceu com José. Deus gerencia as situações por que passamos e muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Os detalhes relatados em Salmo 105 não estão descritos em Gênesis. Em Gênesis, vemos que ele foi levado como escravo para uma terra distante. A mesma palavra que Deus prometeu para José também o provou. Isso acontece conosco nos dias de hoje. A mesma palavra que nos é dada nos prova. Precisamos saber como vamos nos conduzir ao longo do caminho da nossa jornada cristã. Precisamos realçar algumas situações por que José passou. Primeiro, ele foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. Segundo, foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. Recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de procurar o bem. Foi esquecido por quem havia ajudado, mas tinha certeza que Deus não o esquecera. Quando exaltado, não se vingou, mas pagou o mal com o bem. Em Gênesis 37, José é vendido pelos irmãos. Vamos ver algumas nuances de comportamento nessa passagem. Diz lá no versículo 2, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai Jacó, e trazia más notícias deles a seu pai. Era, podemos dizer, um famoso dedo duro. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais José do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Se criar confusão entre os seus filhos, faça distinção entre eles. Você vai ter sérios problemas. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Só para lembrar, os filhos de Jacó eram 12. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Jacó guardava isso no coração. Seu pai, Israel, envia a José a trazer notícias de seus irmãos que apacentavam o rebanho em Siquém. José os achou em Dotã. Os irmãos conspiram para matar o sonhador, José. Ruben, seu irmão, o livra da morte, mas sugere colocá-lo em uma cisterna, pois pretendia devolvê-lo ao pai. Os demais irmãos os despem da túnica talar que ele tinha ganho de Jacó e o colocam na cisterna sem água. Passava por ali uma caravana de ismaelitas e iam em direção ao Egito. Judá dá a ideia de vendê-lo para os ismaelitas, para poupá-lo, inclusive, não deixar que os outros irmãos o matassem. Foi vendido por 20 ciclos de prata, e José foi para o Egito. Ruben, ao voltar, que ele tinha se afastado, e não encontrando José, se revolta. Decidem pegar a túnica de José e molhá-la no sangue de um bode.
Mostraram-na a Jacó, seu pai, fazendo parecer que um animal selvagem teria comido José. Jacó lamentou profundamente a provável perda de José e chorou. Neste meio tempo, os midianitas venderam José no Egito para Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Este era Potifar. Pelo próprio comportamento de Jacó, temos um filho preferido, que é José, o seu filho da velhice. Isto gerou o ódio de todos os outros filhos, que se sentiram preteridos. Então, é melhor você não gostar mais de um filho do que dos outros. Nunca faça distinção. Isso só vai trazer confusão. No versículo 5, José teve um sonho. O interpretou e isto piorou a situação. Para piorar mais ainda a situação, José teve outro sonho, 2 sonhos. O pai o repreende, entretanto, Jacó guardava aquilo no coração. Nos versículos 18, 19 e 20, a inveja dos irmãos era maior pelos sonhos do que mesmo por ser José o filho predileto. É claro que esses sonhos vinham de Deus e iriam se tornar realidade. A mesma palavra que sinalizava o destino de José o provou. Então aí começam as situações difíceis para José. Então, primeiro ele foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. Ele é vendido pelos irmãos como escravo. Então, os irmãos o invejavam e o traem. No versículo 27, aqui se encaixa o versículo 18 do Salmo 105, porque o prenderam em grilhões e ferros. Apesar de tudo por que passou, de ter se tornado um escravo, de ter perdido tudo que tinha, a palavra registra que o Senhor era com ele. José é dedicado, aplicado, não desperdiça nenhuma oportunidade por onde passa. Permanece sempre numa posição de liderança. Ele permanece fiel ao que o Senhor o revelou. Na casa de Potifar, no Egito, ele se torna chefe de todos os escravos. Quando é preso pela acusação falsa da esposa de Potifar, ele se torna chefe de todos os presos. É como se ele dissesse: eu preciso ser fiel em cada etapa porque passo, eu preciso crer no Senhor. Muitos, quando passam pelas provas, desanimam. Mateus 13, a parábola do semeador, nos diz que quando a semente cai no solo rochoso, quando vêm as angústias, as perseguições por causa da palavra, não se sustentam e desanimam. Temos aqui uma grande lição. Não importa se a vida nos reserva problemas, angústias, temos que continuar crendo no Senhor. Tiago 1, de 5 a 6, nos diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em abundância. Agora, peça com fé, não duvidando. Se duvidar, você não vai conseguir nada. Não vamos experimentar nada de Deus a não ser por fé. O justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não interessa o que enfrentamos, precisamos continuar crendo e sonhando. José não perde o controle em nenhuma das situações por que passou. Deus segue no comando e ele permanece crendo. Segunda situação, ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. Judá, o quarto filho de Jacó, foi quem liderou o processo de traição. Em Gênesis 38, fala de Judá que se apartou de seus irmãos. Em Gênesis 39, fala de José agora já no Egito, na casa de Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Potifar passa o controle de tudo o que tinha para as mãos de José, isso depois dele sair da prisão. José passou por várias circunstâncias e sempre teve o Senhor ao seu lado. Não importa as circunstâncias por que tenhamos que passar, o Senhor disse que estaria sempre ao nosso lado, e isto acontece independente do que aconteça conosco. Em Gênesis 39 ainda, diz lá, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê
perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Tá? Então, tudo passou José a comandar, a gerir, a administrar. Resumindo, o Senhor então abençoa a casa do egípcio por amor de José. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José. José era formoso de porte e de aparência. Por isso a mulher de Potifar tenta seduzir José. José recusa e responde como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus fazendo isso. A mulher de Potifar importuna José todos os dias para se deitar com ela. Então ela trama uma armadilha. Um dia que estavam sós, ao recusar-se a deitar com ela, ninguém se achava na casa, ele foge, mas deixa suas vestes nas mãos dela. Ela arranca suas vestes. Ela então inverte a situação, dizendo que José a havia atacado. Ao contar para o marido, este fica irado e o prende. No versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. José acabou se tornando o chefe de todos os presos. No versículo 23, parte B, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A postura de José, a conduta, impressiona. Ele decide viver não como escravo, ele decide vencer todos os reveses por que passa. A Bíblia diz que todo o tempo o Senhor era com ele. A graça e o favor do Senhor são manifestos na vida de José. No versículo 6, José tinha um belo porte e boa aparência. No 7, após algum tempo, a mulher de Potifar põe os olhos em José e o convida a ir para a cama, mas ele recusou. Como eu cometeria tamanha maldade? Né? Já falamos sobre isso. No versículo 10, ela falava com José todos os dias. Não foi apenas uma proposta, mas José recusava. José foi assediado por propostas erradas, essa é uma outra situação, mas não deixou de ser fiel a Deus. Essa é a segunda, situação. José era fiel ao seu dono, Potifar, mas via sua possível transgressão como um pecado contra Deus. Muitas pessoas, quando em situações difíceis, abrem rapidamente mão dos seus valores e aí pecam. Em todas as situações, não importam quais sejam, Deus precisa sempre ser levado em consideração. Nosso relacionamento com Deus precisa estar acima de tudo. Em 1 Samuel 2,30, o Senhor fala que eu honro aqueles que me honram. Então Deus vai dar honra àqueles que o honram. Se tentamos inverter a ordem, pedindo honra a Deus e não o honrando, caso não me satisfaça a situação, veremos uma grande tragédia. Devemos ser fiéis a Deus, custe o que custar. Como diz Jesus, quem é fiel no pouco, no muito também será fiel. José é fiel no seu caráter e no seu desempenho todo o tempo. Devemos fidelidade a Deus todo o tempo e nos mínimos detalhes. Nosso posicionamento precisa sempre ser firme. Quando somos benevolentes conosco, nos permitindo até pecar, nos distanciamos do propósito de Deus. O mesmo Deus que nos faz promessas também nos prova ao longo do caminho. A situação 3. Ele recebeu o mal pelo bem, mas não podemos deixar de buscar fazer o bem para os outros. A versão da mulher foi suficiente para levar José para a prisão. Foram para a prisão também, numa outra situação, o mordomo, o copeiro do rei, e o padeiro, por ofenderem o seu senhor, o rei do Egito, o faraó. Foram presos a cargo de José. Em Gênesis 40, 5-8, diz lá, e ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Eram diferentes os dois sonhos. Disse-lhes José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações?
Contai-me o sonho. José, enquanto preso, não deixava de se preocupar com os outros presos. Quem de nós, se preocupa com o humor de outros presos? A não ser aquele que tem um forte princípio de valores. Não devemos retribuir o mal com o mal, mas precisamos aprender a retribuir o mal com o bem. Aprendendo com José, não importa as frustrações que eu tenha passado com alguém, que você tenha passado com alguém, precisamos continuar a fazer o bem a todos. Quem segue oferecendo ajuda, colhe o que planta. Em Gálatas 6:9, diz lá que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos o que plantamos, senão desanimamos. Nunca esqueça que há um tempo entre o plantio e a colheita, e muitos se cansam de esperar. Não podemos nos cansar de esperar e de fazer o bem. José, numa outra situação, também foi esquecido por quem o ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Em Gênesis 40, há uma conversa de José com o copeiro e com o padeiro. É a respeito dos sonhos do copeiro e do padeiro e suas consequências. Imaginem a expectativa desses dois. Um seria restituído ao seu posto, o copeiro. O outro seria executado, o padeiro. A aproximação de pessoas estranhas seria muito difícil frente a Faraó pela proteção dos guardas, mas pessoas próximas podiam causar danos, como, por exemplo, envenenamento. Por isso, havia uma investigação contra uma tentativa de assassinato do faraó. No versículo 14, Faraó era o homem mais poderoso e influente do mundo na época. José pede ajuda ao copeiro, porém ele diz assim: lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Quando você voltar para trabalhar com Faraó, fale com Faraó a meu respeito, para que eu possa ser liberto. No versículo 23, diz que, porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. 2 anos depois, já de volta à sua função, ele vai se lembrar de José, 2 anos depois. Antes desse tempo, José não estava pronto, ainda se lamentava pelas suas dores e ainda não seria alçado ao cargo que estava reservado para ele, que Deus já havia reservado para ele. Sem ser tratado interiormente, José jamais seria a bênção que foi para sua família. Então, enquanto houver mágoa em nós, devemos nos aquietar. Precisamos ser trabalhados em nosso interior. Ao longo de toda a história de José, sua postura era a que ele sabia que precisava esquecer de sua história, de sua própria história, do que ele passou, mas também sabia que Deus não se esqueceria dele. José teve 2 filhos no Egito, depois que ele saiu da prisão. O primeiro deles chamava-se Manassés. No hebraico significa Deus me fez esquecer. Gênesis 41, 51. Ao segundo chamou Efraim. Significa em hebraico Deus me fez próspero. Gênesis 41, 52. Então, o primeiro filho, Manassés, Deus me fez esquecer tudo que ele passou. E o segundo, Efraim, Deus me fez próspero. Aí a vida de José muda completamente. José fez muito bem a distinção entre ser esquecido por outros, mas não ser esquecido por Deus. Muita gente confunde e iguala isso, acha que é a mesma coisa, ser esquecido pelas pessoas e por Deus. Acham que por serem esquecidos por outras pessoas, também são esquecidos por Deus. Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, o que é muito improvável, muito difícil, Deus não se esquece de você. Hebreus 6:10 diz que além de não esquecer, Deus não é injusto para esquecer. Então não importa o que aconteça conosco, Deus jamais vai se esquecer de nós, dos seus filhos. Não caia no engano de Satanás. Jesus nos garantiu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. A quinta situação diz que, quando exaltado, José não se vingou, mas pagou o mal pelo bem, com o bem. Não se pisa em ninguém, em nenhuma situação, mesmo depois de duras provas. Não há base bíblica nenhuma para isso.
Depois dos 7 anos de vacas gordas, de fartura, vieram 7 anos de vacas magras, de escassez, no Egito e região. Israel passa dificuldades e os irmãos de José são mandados por Jacó ao Egito para comprar mantimentos. Os irmãos não têm a menor ideia, a menor noção do que é estar diante do governador com quem eles estão lidando, que é o segundo na hierarquia da maior potência do mundo, que é o Egito. Eles não sabiam que estavam lidando com José, mas José sabia que eles eram seus irmãos. Mas ele não se identifica. Em Gênesis 42, 9, José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. José precisava entender não só o conteúdo dos sonhos, mas qual era o propósito dos sonhos que Deus havia reservado para ele. José não poderia dizer de uma maneira carnal, agora vocês me pagam. Não disse. Ele não o fez. José entende o propósito dos sonhos. José compreende o que Deus estava reservando para aquele momento. Por que Deus queria preservar aquela família, a família de Jacó? Porque havia uma promessa a Abraão, e depois a Isaac, e depois a Jacó e seus filhos, a sua descendência. O Messias viria através daquela família. O reino de Deus seria manifestado. José entendeu que o plano de Deus era muito maior do que ele mesmo. Em Gênesis 45, de 5 a 8, José se revela aos seus irmãos. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou na frente de vocês. A vida de vocês será salva por meio de um grande livramento. Não foram vocês que me enviaram para cá, para o Egito, e sim Deus. Então entenda, o dono do meu destino, o dono do seu destino não está nas pessoas, mas sim em Deus. José entende que Deus permitiu que ele sofresse não para retribuir o mal a quem lhe fez mal, mas para salvá-los, para salvar a sua família. José torna-se um instrumento de Deus para salvar a sua família e cumprir o propósito de Deus. Jacó, seu pai, desce ao Egito, vive seus últimos dias na terra de Gósen, a melhor parte do Egito que José conseguiu para eles. Depois de sua morte, a morte de Jacó, há uma reunião de família. Gênesis 50, 15 a 21 diz: seus irmãos temiam que com a morte de Jacó, seu pai, José pudesse fazer-lhes mal. Mas antes de sua morte, Jacó ordenou que dissessem a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos. José chorou, possivelmente de compaixão e não de mágoa. Deus tornou o mal em bem. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo conspira a teu favor, filho de Deus. Deus tem o poder de transformar toda e qualquer situação para o bem de seus filhos. Você crê nisso? Não tenham medo. José vai sustentar a sua família e José os consola. Gênesis 50, 24 a 25, José diz aos irmãos: Deus certamente visitará vocês e vos fará subir para Canaã, a terra prometida. Quando isto acontecer, levem os meus ossos daqui. Jacó não queria ficar enterrado no Egito. Em Gênesis 15, Deus diz a Abraão que seu povo é peregrino em terra alheia, que iriam vaguear por 400 anos, longe de Canaã, mas voltariam para a terra prometida, que é o que estava para acontecer. Muitos ficam presos às mágoas, porque acham que tudo gira em torno deles, não enxergam mais nada além disso. Não percebem que Deus tem um plano muito maior. Nossa contribuição na terra é temporária. Não há espaço para se vingar. A vingança é de Deus. Só há espaço para servir a Deus. José enxergava além do âmbito apenas pessoal. Além de ser abençoado por Deus, ele foi bênção para as pessoas, para todos que conviveram com ele. Atos 7, de 9 a 10, diz: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu
governador daquela nação e de toda a casa real. Também faz aqui um resumo da vida de José. E Deus estava com José. José andava na presença de Deus. José tinha uma postura, uma conduta condizentes com a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que nós possamos aprender essa lição, né, de termos sempre a presença de Deus, de obedecer a Deus, de fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito na vida de cada um de nós. Para isso, nós precisamos estar perante Deus, para que possa nos mostrar o que Ele quer de cada um de nós. Mas, com certeza, Ele quer que nós levemos o Evangelho para todas as pessoas. Eu espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui embaixo, inscrever-se. Se você gostou, dê um like. Isso permite que o canal, que as mensagens sejam levadas para mais pessoas. Eu peço a Deus que todos nós tenhamos uma abençoada semana na presença do Senhor. Amém.